Mas orarmos, buscarmos a direção de Deus para esta programação. Buscarmos a direção, a graça, a compaixão de Deus para esta programação. E você busca, meu irmão, minha irmã, a direção de Deus para a sua vida. Busque para você entender aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser explanado, né? Então eu convido você nesta manhã para a gente orar. Vamos falar com Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos, Senhor, aos teus santos pés, aos pés do altar, aos pés do teu trono, para nos declararmos mais uma vez, Senhor, teus servos e buscarmos em Ti, ó Pai querido, a direção para as nossas vidas, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor nos direcione cada dia mais e cada vez mais nos teus caminhos que são bons, são santos, são agradáveis, são verdadeiros. Ajuda-nos, ó Todo-Poderoso, a não nos desviarmos do Senhor. Dá-nos, Senhor, o fortalecimento. Sustenta-nos, ó Pai querido. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Principalmente, nós pedimos que o Senhor nos livre da mentira. Senhor, como a mentira é ruim, como ela é perniciosa, como a mentira é diabólica, Senhor. Então, livra-nos da mentira e de todos aqueles que usam a mentira para se defender e para atacar. Fala conosco. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs queridas, eu estou tentando aqui iniciar o nosso vídeo pelo Facebook. Está meio difícil hoje aqui. Eu acho até que a gente não vai conseguir. Em todo caso, né? Vou tentar, vou pedir um pouquinho de paciência ao pessoal que depois vai nos acompanhar pelo YouTube, né? Está demorando um pouquinho para a gente começar a palavra. Pessoal que está pelo rádio também, a gente pede um pouquinho de paciência, que eu vou tentar acertar aqui o nosso vídeo pelo Facebook. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, não podemos fazer nada, né? Vamos tentar. Mais uma vez. Vamos ver se vai dar. Não, irmãos, infelizmente, pelo Facebook não está dando certo. Deixa eu ver. Acho que agora deu, viu, irmãos? Agora deu certo. Aí, ficar com a mão na frente aqui, fazer o quê? Né? Não tem jeito. Tem hora que a gente faz umas coisas meio estranhas, mas tem que ser feitas, né? Agora, por exemplo, eu fiquei com a mão na frente da câmera que está gravando aí para o YouTube. E eu quero
Tá tudo certo agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook também, facebook.com/Pastor Mário Filho. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 16, nós vamos ler aqui para falar sobre este assunto, o versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Abra a sua Bíblia, leia junto comigo para você ter um entendimento da palavra de Deus, para você compreender aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai expor, né? A explanação, a pregação, a proclamação da palavra de Deus. Mateus capítulo 16, Evangelho segundo Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, Jesus falando com Pedro. Neste momento, eles estavam frente a uma gruta e Jesus estava ali conversando com Pedro, falou de João Batista e tal. E Jesus disse para Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro. Tu não és Simão, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das grandes confusões que esse texto traz é que as pessoas não, quando leem esse texto, os apostólicos romanos, a Igreja Católica, por exemplo, querem entender por conveniência. E eu não estou aqui falando mal da igreja, estou explicando a Bíblia, estou esclarecendo sobre a Bíblia. E falar mal é quando a gente fala algo que é mentiroso, então a gente fala mal. Agora, falar a verdade não é falar mal, Então, os católicos apostólicos romanos querem entender este texto por conveniência, porque eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, o que é uma grande mentira. Que quando Jesus fala com Pedro, ele está dizendo para Pedro que sobre Pedro, que em Pedro ele estaria construindo a igreja. Mas não é isso. Na verdade, Jesus diz: olha, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Jesus é a pedra angular, não é Pedro que é a pedra angular, é Jesus. Jesus, quando diz sobre esta pedra, ele está se referindo a ele como a grande rocha. Eu vou edificar a minha igreja sobre mim, sobre a minha palavra, sobre os meus ensinamentos. Eu vou edificar, construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem, não é contra o crente, é contra a igreja, que é o próprio Cristo, Então, você vê que o entendimento é diferente.
E a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja é aqui, Mateus 16, 18 e depois 18, 17. Em nenhum outro evangelho, senão nessas ocorrências em Pedro, você vai encontrar Jesus falando de igreja. Olha que coisa interessante. Olha, e quando a gente começa a entender isso, né, as coisas começam a ficar mais claras para a gente. Jesus, quando ia falar de igreja, né, ele buscava apontar os seus ensinamentos numa expressão chamada o reino vindouro, o reino que há de vir. E é ali que ele focava os seus ensinamentos. Não na igreja, mas no reino que havia de vir. E ali ele falava e dava continuidade a tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam, do reino que havia de vir. E também Jesus, quando falava do reino que havia de vir, ele também dava continuidade àquilo que o predecessor dele. Quem foi o predecessor de Jesus? Foi João Batista. Ele dava continuidade àquilo que João Batista dizia. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender determinadas coisas, né? Para você ter um conhecimento mais claro daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando Jesus, em Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, Jesus ele estava ali ao pé deste monte e ele fez uma declaração fantástica, que foi essa que nós acabamos de ler. Jesus, aos pés do Monte Hermon, em Cesareia de Filipe, ele diz que ele iria edificar a igreja dele e as portas do inferno de maneira nenhuma iriam prevalecer contra a igreja, contra a reunião dos salvos. Jesus falou da organização física e visível da igreja. O que é a organização física da igreja? É as pessoas se reunindo embaixo de uma árvore, numa praça, as pessoas se reunindo num prédio, numa garagem, numa sala de uma casa, no quintal de uma casa. Isso é igreja. E você vê que a coisa não é tão simples, meu irmão, minha irmã, porque o apóstolo Paulo não conseguiu definir isso muito claramente. Quando ele vai falar de igreja, né, ele trata de mistério. O apóstolo Paulo diz: o mistério que desde os séculos até a eternidade esteve oculto em Deus. O que esteve oculto em Deus, meu irmão, minha irmã? Efésios 3:9. A igreja. Templo é uma coisa, igreja é outra.
né? O templo do Antigo Testamento não era uma igreja. Porque a igreja são as pessoas reunidas. No templo não havia pessoas reunidas. Havia do lado de fora. Porque na área do templo, só o sacerdote podia entrar. As pessoas não, os adoradores não podiam entrar. Nas sinagogas, também não era uma igreja. Por quê? Porque sinagoga, a mulher não tinha acesso. Sinagoga era só para os homens. Era algo ritualístico. Também não era uma igreja. A igreja que nós conhecemos hoje, e quando eu estou falando de igreja, que mais uma vez eu gosto de deixar claro, eu não estou falando de um prédio. Não estou falando de um prédio com uma placa na porta. Não estou falando de uma construção, de um salão. Não é disso que eu estou falando. Porque a igreja não é isso. A igreja é um ou dois crentes reunidos. Um não, dois ou três, né? Porque um só não é reunião. Reunião tem que ter dois ou três. Então, quando tiver dois ou três, está formada uma igreja. A igreja não é a continuação do judaísmo. Não, judaísmo é judaísmo. A igreja também não é Israel. Israel é Israel. A igreja é um corpo definido e diferente. É o mistério que o apóstolo Paulo diz. E a igreja só começou depois da vinda terrena de Cristo. Então dizer eu vou na igreja, né, é a mesma coisa que falar voltar para trás. Não tem sentido. Sair para fora. Você vai sair, só pode ser para fora, ninguém sai para dentro. Não é? Se você vai voltar, só pode ser para trás, não tem como voltar para frente. Então você falar que você vai na igreja é uma redundância. Porque você é a igreja. Na verdade, a igreja só existe quando você e outras pessoas estão lá reunidas. Porque senão é um prédio. A ideia de igreja como um prédio é uma ideia católica, apostólica, romana. Esta é a ideia católica, que a igreja existe e as pessoas vão para dentro da igreja. Não! Uma igreja vazia não é nada, é um prédio só. A ideia católica, apostólica, romana, né, é que aquele local vazio está homenageando o Senhor Deus, Jesus Cristo, Santa Maria, São João, São Pedro, Santo Antônio. Esta é a ideia católica, que a igreja vazia faz homenagem aos santos a quem ela, a igreja, faz homenagem, com as suas estátuas, etc. e tal. Mas biblicamente não é isso. A igreja vazia é um prédio como outro qualquer. Porque nós somos a igreja. Agora, existem algumas pessoas me ouvindo pelo rádio, existem algumas pessoas me vendo ao vivo pelo Facebook, que eu estou transmitindo ao vivo. Existem algumas pessoas me acompanhando pelo celular, pelo site. Neste exato momento, nós estamos formando uma igreja.
Você que está me ouvindo está fazendo parte desta igreja. Qual o nome dessa igreja? Não tem nome. Porque igreja não tem nome. Igreja só pode ser de Cristo. Igreja é 2 ou 3, ou 20, ou 30, ou 50, ou 5 mil reunidos em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e aí estarei no meio de vós. Aí os homens começaram a colocar nome nas igrejas. Você vê que as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, têm o nome da cidade. Não tem igreja isso, igreja evangélica, igreja não sei o quê, não tem nome. Assembleia, não sei o quê, não tem nome. Tem o nome da cidade delas. E Jesus, olha como isso que eu estou falando vai abrir a sua mente. Por causa disso que tem muito pastor que não deixa as pessoas nos ouvirem, né? Não ouve aquele cara, não. Por quê? Porque esclarece. A gente aqui esclarece você sobre a Bíblia. Não coloca você contra ninguém. Traz o esclarecimento. Esclarecimento, né, revela muita falsidade, né? Jesus foi colocado como o cabeça da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, não é o cabeça. E nós somos os membros, não da igreja, mas do corpo. A membresia da igreja está errado. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Jesus, como o cabeça, comissionou o Espírito Santo para ser como que a chave para o início da igreja. Como que? Só para você entender isso. Para você ligar um carro, você precisa da chave, não precisa? Você coloca a chave lá e vira. Alguns carros mais modernos são ligados num botãozinho. O botãozinho é a chave. O Espírito Santo é como se fosse isso. É ele que dá o início da igreja. Dá início ao corpo de Cristo. Na semana que Jesus morreu, ele conversava com os seus discípulos e ele ensinou sobre os seus discípulos, para os seus discípulos, sobre o Espírito Santo. Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Porque você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que também era muito difícil para os apóstolos e para aquelas pessoas que começaram a seguir Jesus, crer em Jesus. Porque eles eram do judaísmo. Todos os apóstolos eram do judaísmo. O próprio Jesus, Maria, José, eram do judaísmo. Tanto é que quando Jesus é apresentado no templo, é uma tradição judaica, não é uma tradição cristã. Apresentar o bebê não tem nada a ver com a igreja. Isso é uma tradição judaica que as igrejas adotaram. Por que Jesus foi apresentado? Porque ele era judeu. Ele foi apresentado, né? No 7º dia ele foi circuncidado. Por quê? Porque ele era judeu, porque ele era do judaísmo. Entendeu? Está claro isso? Então, o cristianismo, na verdade, para você entender, ele
ele tem o seu início no judaísmo porque Jesus era judeu. Porque Jesus era do judaísmo. E Jesus, como é difícil para um judeu hoje crer que Jesus é o Messias. É difícil para eles crerem. É difícil para eles entenderem, como é difícil para algumas pessoas entenderem algumas verdades que a gente mostra aqui. É difícil. Entenderem que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. É difícil, por quê? Eles têm um Deus só. Eles falam, mas se Jesus é Deus e Deus é Deus, então existem dois deuses. Não é verdade, é mentira, eu vou pecar. Não conseguem entender. Então Jesus explica sobre o Espírito Santo na semana da sua morte. Fala para os apóstolos que deixaria o Espírito Santo, o Consolador, João capítulo 14, versículo 17. E depois que Jesus morre, ele ressuscita, ele, ressurreto, ele relembra aos discípulos a promessa que está escrita lá em Atos, capítulo 1, versículo 5. Né? Sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aí o Espírito Santo foi entregue, como que dando partida, ligando a chave para a constituição da igreja. Né? Então, a gente pode entender que a vinda do Espírito Santo inaugura a era da igreja. Nós estamos vivendo a era da igreja. E essa era vai acabar com o arrebatamento. E tudo isso teve o seu início no dia de uma festa judaica chamada Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica. E a igreja teve o seu início ali, né, no dia dessa festa. Os crentes estavam ali reunidos, a igreja estava ali reunida, o corpo de Cristo estava ali reunido, debaixo do cuidado e da proteção do Santo Espírito. E ali inicia-se a igreja, sem placa, sem doutrinas próprias, sem, nós aqui entendemos assim, nós aqui cremos assim. Não, todos criam da mesma forma. Todos criam da mesma maneira. Ninguém cria de um jeito, o outro acreditava de outro jeito. Não, porque aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assado. Não, eram todos iguais. E para marcar este evento como algo verdadeiro, divino, da parte de Deus, e para que as outras pessoas, quando eu digo outras pessoas, você precisa entender que essas outras pessoas eram judeus, porque era uma festa judaica, não era uma festa que vinha argentino, espanhol, francês, não,
era uma festa de judeus. Então, quando eu digo outras pessoas, eu estou me referindo aos outros judeus. Porque se você for, primeiro, um leitor da Bíblia, um observador, e terceiro, um estudante das coisas santas, você vai ver que sempre os milagres, o extinto dom das línguas, dos idiomas, sempre aconteceram na presença de um judeu. Você procura na Bíblia aí. Porque isso era para mostrar para os judeus. Porque a maioria não creu. Então, a instituição, a partida da igreja através do Espírito Santo, ela foi celebrada com milagres, com maravilhas, para que os judeus pudessem ver. Os outros judeus que não se converteram, porque houveram 3.000 e poucas conversões, mas a maioria não se converteu, a maioria não cria, não acreditava, não via Jesus Cristo como o Messias anunciado desde o Velho Testamento. A maioria não conseguia entender aquilo que estava acontecendo naquele dia, que era a igreja sendo materializada. Porque a igreja é algo sobrenatural. A igreja é algo sobrenatural. Nós adoramos um Deus que a gente não vê. Nós oramos para um Deus que a gente não vê, não toca. Nós amamos a um Salvador que nós não vimos, que falam para a gente que ele morreu, nós também não vimos. Que falam para a gente que ele ressuscitou, a gente crê que é verdade, porque nós vamos lá no túmulo, está vazio. Se você for no túmulo de Buda, vai estar lá o Buda morto lá. Se for no túmulo do Padre Cícero, vai estar morto lá, seco, arreganhado lá. Então, a igreja é algo sobrenatural. É um mistério oculto esse negócio de igreja. É por causa disso que Paulo diz isso. Porque como é que pode pessoas formarem um corpo? Como é que pode um Deus que a gente nunca viu e só vai vivo, nós nunca vamos ver, ser o cabeça? O fim da igreja, a consumação da igreja, é um outro mistério. Isso é mistério, não é essas bobagens aí que a gente vê. A igreja é um mistério. O fim da igreja será um mistério também, como está lá em Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Porque é o arrebatamento, isso é um mistério. O que nós sabemos é esse pouco que a Bíblia fala sobre o arrebatamento. A gente não pode ir além disso daí. É isso que a gente sabe. Aquilo que foi revelado, que não é muito, é pouco, né? É isso que nós sabemos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Diz que nós vamos nos reunir com o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:1. Mas nós quem? A igreja. Aqueles que estão no cabeça pela fé.
E aí entra um negócio curioso, porque não é a fé que Cristo pode fazer isso, ou que Cristo pode fazer aquilo, não é a fé que Cristo vai me ajudar, não sei o quê, não é isso que é fé. A fé é que Ele pode me salvar. A fé diz assim: eu sou um condenado, mas Cristo me salva. É isso que a fé diz. A fé não diz que eu tenho que eu vou receber milagre. A fé não diz que o fulano vai ressuscitar, nem que o outro vai sarar, nem que não sei quem vai arrumar emprego. A fé não diz isso. Esta é a fé das denominações. Porque a fé bíblica diz assim: você é perdido e Cristo pode te salvar. E é os que estão nesta fé que serão arrebatados. Este arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje? Pode, claro. Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Não há, meu irmão, minha irmã, não há. Presta atenção nisso, porque senão um fala uma coisa, outro fala. Hoje um irmão me perguntou um negócio interessante, né? Pastor, eu fui convidado para ir num casamento na igreja católica. Eu já ouvi falar que é pecado, já ouvi falar que não é pecado. Ele está querendo saber o meu posicionamento bíblico a respeito disso. Irmão, né? Já respondi para ele. Mas eu estou falando desse caso exatamente para concluir isso aqui. A sua consciência define isso. É você que define. Se fosse para ir num casamento, num centro de Umbanda, você iria? Se fosse para ir num casamento, num templo budista, você iria? Qual que é a diferença para a igreja católica? Então é a sua consciência. É você que vai seguir um Cristo verdadeiro ou não? Você que vai seguir o Cristo dos milagres, o Cristo que faz aparecer dinheiro na conta, o Cristo que o sujeito não tinha nada para receber, vai lá, tem milhões para receber. É você. É você. Esse é o seu Cristo. Não é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo que vai arrebatar a sua igreja. Não é o Cristo que vai levar o seu corpo. Porque quando diz que nós somos o corpo, está dizendo que Cristo salva o corpo. E salvar o corpo não tem que necessariamente curar alguém. Você vê? Senão ninguém ficava doente, ninguém morria, né? É curioso, porque esses aqui, por exemplo, tem esse sujeito, esse tal de João de Deus aí, né? Que há anos engana, né? Agora está doente. Ele que curava tanta gente, por que ele não se curou? Porque ele é cardíaco, por que ele não se curou? Você está entendendo? Esses que pregam esse Cristo de milagres, de cura, de não sei o quê, quando dói a barriga, é no médico que eles vão. Vê se eles não têm convênio médico. Pergunta. Faça um teste. Tem convênio, pastor? A gente precisa ter, né? Mas você não crê em milagre? Então,
A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo do qual ele é o cabeça. E isso é muito claro na Bíblia, né? A Bíblia fala disso de uma maneira claríssima. É que as denominações vão distorcendo de tal maneira a Bíblia que quando você prega a verdade fica como algo sem graça. Abre aí sua Bíblia. Vê o que está escrito. 1 João capítulo 2, versículo 28. Eu sei que quando a gente traz a verdade fica chata. Fica sem graça, porque as pessoas querem ouvir, olha, noite de cura, o chão vai tremer. Mas se o chão vai tremer, vai desabar tudo então. Porque as nossas construções não têm estruturas. Tremer o chão desaba. Isso tudo é, Lê aí. 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Por que João está dizendo isso? Quando ele se manifestar. Quando ele se manifestar. Por quê? Porque vai ter muito crente, a maioria absoluta, que vai se envergonhar. Porque crê naquilo que Jesus pode fazer, mas não crê em Jesus. Crê naquilo que ele pode fazer, naquilo que a Bíblia diz que ele fez, e pode mesmo fazer. Mas não é essa a crença que nós temos que ter. Nós temos que crer nele. Não naquilo que ele pode fazer, porque quem crê naquilo que ele pode fazer vai ser envergonhado diante dele na sua vinda. E é isso que a maioria das denominações pregam. É aquilo que Cristo pode fazer. Cristo pode fazer qualquer coisa. Né? Se perguntar para mim, Cristo pode fazer um pé de abacaxi da jaca? Ele pode. Ele é Deus. É claro que ele pode. Eu, como um crente em Jesus, tenho convicção. Se for para a honra e glória dele, ele faz um pé de abacaxi da jaca. Agora, eu não creio nisso, eu não creio nesse Cristo. Eu creio no Cristo que vai me salvar. Eu creio no Cristo que perdoa as minhas fraquezas, os meus pecados, que me ajuda a não pecar, porque eu sou um ser pecador. E é isso que Cristo está buscando. Não os que creem que ele pode fazer milagre, que ele pode curar, que ele põe dinheiro na conta, que ele paga a conta, que ele traz mulher que foi embora, marido que largou. Aí está cheio de gente prometendo fazer, né? Os postes ainda está cheio. Trago o amor de volta em 7 dias. Não tem? Faço amarração, trago a pessoa amada. Cheio de gente prometendo. Nós temos que crer naquele que vai nos salvar. E infelizmente, a igreja, da forma que ela é apresentada, pouco fala do Salvador. Fala do milagreiro, mas do Salvador muito pouco fala. Quase nada. A igreja aponta para o milagreiro. O fazedor de milagres, o fazedor de maravilhas.
mas pouquíssimas, abre aspas, igrejas, fecha aspas, falam do Cristo que nos salva, para que a gente não seja envergonhado diante dele na sua vinda. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque hoje pudemos entender, compreender um pouco mais a respeito da igreja, da verdadeira igreja, da igreja que nos aproxima de Cristo e da igreja que nos leva à verdadeira adoração ao nosso Senhor e Deus e Salvador. Continua conosco, nos instruindo, nos fortalecendo e nos livrando, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira, em todas as formas que a mentira se apresenta. Fala conosco mais e mais neste dia. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.